Olá, a paz do Senhor, que bom. Já estamos quase encerrando esse trimestre e como tem sido bom aprender da palavra de Deus. E hoje nós já estamos na lição de número 11. Vamos falar sobre evangelização, vamos falar sobre evangelismo, sobre missão transcultural, vamos falar também missão local, como fazer evangelização local e também missão transcultural. Então hoje na lição de número 11 nós vamos falar sobre compromissados com a evangelização. E o texto que foi tomado por base para este estudo está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, do versículo 14 ao 16. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Para mim é um prazer muito grande ter cada irmão, cada irmã, todas as semanas aqui nas minhas aulas. Eu confesso que eu aprendo bastante. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se você não tem curtido as minhas aulas, curta para que o meu canal continue crescendo e chegue ao alcance de outras pessoas. Compartilhe também em suas redes sociais. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que têm compartilhado as minhas aulas e eu devo a Deus e a cada um dos irmãos que tem feito o meu canal subir. Então fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender bastante hoje sobre evangelismo. No ano de 2006 nós estudamos sobre o evangelismo, sobre o pentecostalismo. Eu tirei até muita coisa dessa lição que nós estudamos, que é uma lição riquíssima e muito boa. Então, para a gente enriquecer, a gente vai colocando mais coisas para acrescentar o nosso conhecimento. São linhas diferentes de pensamento. De 2006 foi um comentarista e nesta hoje foi outro comentarista. E nós vamos aprender muito, então fica comigo. Muita gente, talvez você já tenha ouvido dizer, alguém dizer, eu pelo menos já ouvi muitas pessoas falarem isso, abre aspas, eu não tenho vocação para evangelização, ou eu não fui chamado para evangelização, eu fui chamado para outras coisas, mas para evangelismo pessoal não, para evangelização não, para um culto ao ar livre também não. Será que mesmo não? O nosso texto que nós lemos aqui, Jesus, ele está formando uma grande comissão, e isso até os nossos dias. Então, todo cristão tem o dever de ser compromissado com a evangelização. Tanto a evangelização pessoal, como a evangelização local, como a evangelização transcultural. Todos nós, a Igreja de Cristo, ela deve se compromissar com a evangelização. E nós damos graças a Deus que a nossa Igreja Assembleia de Deus é uma igreja, sim, compromissada com a evangelização. Muitos são os missionários que são enviados para fora do país para levar o Evangelho de Jesus Cristo e nós somos gratos por tudo isso. E você que não pode ir fazer evangelização, ser um evangelista, você não pode ir. Então, ore por aqueles que estão nessa missão, evangelizando o mundo. Se você não pode orar, contribua, Muitas das vezes nós podemos orar sim e contribuir também financeiramente para que esta obra não pare. Nós precisamos ajudar os missionários que estão espalhados por este mundo, levando a palavra de Deus. Eles precisam de sustento aonde eles estão. E é claro que o dinheiro da missão está no nosso bolso. Para que eles sejam sustentados ali por Deus, nós precisamos orar e interceder por todos eles. Nós sabemos que nos dons ministeriais, o evangelista é um dom ministerial. Muitas pessoas são separadas para esta função de evangelista, para evangelizar as pessoas. Infelizmente, muitas igrejas eles não sabem interpretar este papel e a pessoa é separada para evangelista e ela fica ali simplesmente sentada num púlpito e não faz a obra missionária.
este dom ministerial é sim para que essa pessoa seja usada na missão, no evangelismo e na evangelização. Por isso que Deus deu uns para evangelistas. Então, não é todo mundo que é um evangelista, que faz missão, que está preparado espiritualmente para sair daqui do Brasil para outro país, ou sair da sua cidade para uma outra cidade. A pessoa, sim, realmente, ela tem que ser chamada por Deus, porque Ele é um dom maravilhoso, mas a pessoa tem que estar preparada espiritualmente, tem que estar bem estruturado pela sua igreja, para que ele possa ir e fazer missões. Esse evangelista é alguém que vive por conta da obra missionária. Ele é sustentado pela igreja local e somos os nossos membros que contribuímos para essa grande obra. Mas a responsabilidade de falar do evangelho é de todos nós. Não somente estes que foram separados para evangelistas têm o dever de evangelizar o mundo. Nós também, cada um com sua responsabilidade pessoal, com a sua responsabilidade, né, social, nós devemos sim falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Se você não tem nenhuma motivação para anunciar ao evangelho, ao pecador, o evangelho ao pecador, eu vou listar aqui algumas razões para que você, de uma forma ou de outra, possa evangelizar as pessoas, para que nós possamos fazer a obra de um evangelista. Foi isso que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo, ele pastoreava a igreja em Éfeso, mas o apóstolo Paulo instou a ele para ele fazer a obra de um evangelista. Quer dizer, mesmo ele vivendo em meio à apostasia que ele estava vivendo, que a igreja naquela época estava vivendo, né, no meio dos crentes, que ele não deixasse de pregar o evangelho. O evangelho, ele não pode ser deixado de lado. Hoje, infelizmente, em muitos púlpitos, nós não ouvimos mais a pregação do evangelho. Quando nós anunciamos o evangelho de Jesus Cristo, é porque nós amamos as almas, é porque nós amamos o próximo, é porque alguém falou para nós o evangelho de Jesus Cristo e por isso nós estamos aqui. Então, este mesmo amor nós também devemos sentir pelas almas perdidas e falar o evangelho de Jesus Cristo. Uma primeira razão para que você anuncie o evangelho de Cristo é um mandamento de Jesus. Nós lemos em Marcos, no capítulo 16. Jesus formou a grande comissão e ele não escolheu pessoas. Ele diz: ide e pregai o evangelho. Ele anunciou para todos aqueles que estavam ouvindo. Então, é uma missão da igreja e nós temos que cumpri-la. Esse é uma das razões que nós precisamos anunciar o evangelho, porque ele é um mandamento de Jesus. A segunda razão de nós anunciarmos o evangelho é a maior expressão de amor da igreja. E este amor nosso, ele não pode ser teórico, ele não pode ser um amor de palavras, mas ele tem que ser um amor na prática. Quando nós anunciamos o reino de Deus, quando nós anunciamos o evangelho de Jesus Cristo, é por amor. A igreja faz isso por amor, por dever, por chamada, por vocação, que nós evangelizamos as pessoas. Terceira razão para nós anunciarmos o evangelho: porque nós sabemos que o mundo está sob o controle do maligno. Mas será que nós sabemos mesmo? Porque se nós tivéssemos convicção disso, nós não estaríamos parados, estaríamos sim anunciando a chegada do reino de Cristo, anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Milhões de pessoas estão descendo a sepultura sem conhecer Jesus. Milhões estão descendo para o inferno, sem mesmo saber que o inferno, ele existe. Então é nosso dever, é a nossa responsabilidade. O inferno, ele foi criado para o diabo e seus anjos, mas também para aqueles que não creem na morte vicária de Jesus, que não creem no sacrifício expiatório de Jesus. Onde o plano da redenção, né, Jesus Cristo, ele é o centro.
onde Ele é o único Salvador. Infelizmente, muitas pessoas estão presas na idolatria, nos vícios, nas religiões falsas, e por desconhecerem o Evangelho de Jesus, elas estão descendo à sepultura sem salvação. E é nossa responsabilidade. Deus um dia disse, né, o profeta, ele escreveu, ele diz que nós somos atalaias. Deus diz que nós somos atalaias. E se nós dissermos ao ímpio que ele vai morrer em sua impiedade, Deus não vai requerer de nós, né, o sangue desta vida. Mas se nós não dissermos para o ímpio que ele vai morrer na sua impiedade e que ele vai perder a salvação, né, um plano de salvação, de redenção para a sua vida, a Bíblia diz que Deus requererá de nós o sangue daquela pessoa. Então nós precisamos sim, nós somos os atalaias da última hora e nós precisamos anunciar o Evangelho. Somente anunciando o Evangelho, almas podem ser arrebatadas do inferno. Sem a pregação do Evangelho, impossível. A quarta razão de nós anunciarmos o Evangelho, porque Jesus Cristo, ele breve virá. E será que nós temos ainda esta viva esperança? Talvez a indiferença de muitas pessoas seja porque ela já não acredita e nem espera mais a volta de Jesus. Muitos cristãos, infelizmente, já perderam esta esperança, né? Já não confiam mais que Jesus Cristo breve voltará e deixaram de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E por isso perderam o entusiasmo de anunciar o Evangelho. A vinda de Jesus, ela é uma promessa. E Ele é fiel e Ele cumprirá a sua promessa. Ele mesmo afirmou que Ele virá nos buscar. No tópico 1, nós vamos falar sobre a evangelização como prioridade. A prioridade da igreja é a evangelização. É anunciar o reino de Deus, a chegada do reino de Deus. O primeiro evangelho, ele foi pregado pelo maior evangelista, o próprio Deus. Está em Gênesis, que anunciou a vinda de um Redentor para a humanidade e que nem tudo estava perdido ali no Éden. É o que nós conhecemos como proto-evangelho. Depois esse evangelho foi pregado por Jesus Cristo, né? O segundo missionário, quando ele veio aqui para morrer em nosso lugar. E ele deu a incumbência para a igreja como um todo e individualmente a cada um de nós. É nossa responsabilidade anunciar o Evangelho. No ponto 1, o Evangelho. O termo Evangelion quer dizer boas novas. É um termo técnico para a mensagem essencial da salvação. E ela é usada somente aqui no Novo Testamento. A verdade central do Evangelho é que Deus forneceu um modo de salvação para os homens, a dar o seu único Filho para o mundo. É uma dádiva de Deus. Não se conquista a salvação. Não se descobre a salvação. É ganhado. Nós ganhamos, é uma dádiva de Deus. E o Evangelho é uma revelação de Deus para todos nós. A Bíblia toda é um livro essencialmente evangélico, pois ele trata do plano da redenção que foi consumado em Jesus Cristo. Ponto 2. O único Salvador do mundo. Todos nós precisamos entender e anunciar que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Não existe outra forma que alguém possa ser salvo que não seja reconhecendo em Jesus o Salvador do mundo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O mundo precisa saber que não há salvação fora de Deus, fora do plano redentor. Não há outro Salvador
que não seja Jesus Cristo. Estas boas novas, que é o Evangelho, ele trata do reino de Deus. Ele trata da salvação. Ele trata do perdão dos pecados na pessoa bendita de Jesus Cristo. O Evangelho, ele é chamado de Evangelho de Deus, Evangelho do reino, Evangelho eterno, Evangelho da graça de Deus, Evangelho de seu Filho, Evangelho da glória de Cristo, mas todos são o Evangelho. Eles são só nominacionais, mas é o mesmo Evangelho. Não é porque um é o Evangelho de Deus, o outro é o mesmo Evangelho. Nós estamos tratando do mesmo Evangelho. As boas novas nós encontramos apenas no Novo Testamento? Será que é? Não. Nós encontramos na Bíblia inteira a respeito das boas novas. Na história de Abraão, Deus promete que todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio da sua geração. Na lei de Moisés, nós encontramos também o Evangelho. A Páscoa, ela retrata não apenas a libertação do povo de Israel, mas a libertação de todos, que em todos os lugares recebem a Jesus como o Cordeiro de Deus, que acreditam que Jesus é o Cordeiro de Deus. A história de Israel, por si só, ela é uma história evangélica. Deus promete a Davi que o seu trono seria para sempre. E Jesus, ele é conhecido como o filho de Davi e o rei dos reis. A poesia de Israel, ela é evangélica. Jó, ele tinha certeza, ele acreditava que o seu Redentor vive. E nós também precisamos crer que o nosso Redentor vive. Os salmos profetizam a respeito do triunfo do Messias e também a respeito do seu sofrimento. Os livros proféticos também, eles são evangélicos, pois eles profetizaram, esses homens profetizaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Isaías profetizou o nascimento virginal de Jesus e também o seu sofrimento. Jeremias, Miqueias e Daniel também profetizaram a respeito de Jesus. No ponto 3, uma agência legítima. Nós somos, a igreja é a única agência legítima chamada por Deus para evangelização. Não existe outra agência no mundo, na face da terra, que recebeu essa incumbência de anunciar o Evangelho. No passado, Deus escolheu a nação de Israel por amor, para fazer o nome de Deus conhecido na terra entre as outras nações. E eles contribuíram muito com a evangelização no mundo, apesar que eles fracassaram com a evangelização. Eles fracassaram com a sua missão neste propósito, pois eles se perderam na idolatria. Apesar que eles fracassaram neste propósito, mas é deles que vem os patriarcas, é que vem a lei, o concerto, os pactos, a escritura, e é deles também que vem o próprio Cristo. Onde eles falharam, nós não podemos falhar. Eles tropeçaram na idolatria, nos prazeres do mundo. A igreja é a única agência mundial que tem como missão a evangelização. Essa é a missão primordial da igreja, de nós como membros deste corpo. Essa missão, ela é intransferível, e mesmo sem a minha participação ou a sua participação, o mundo está sendo alcançado pelo Evangelho de Jesus. E nós também precisamos fazer parte desta grande obra. Quando Jesus deu a ordem que eles começassem a evangelizar, se não tivesse levantado uma perseguição para a igreja que tinha começado ali no século I,
eles não teriam ido evangelizar, não tão rápido, não tão cedo como eles foram. Então foi necessário que se tirasse a tranquilidade daquela igreja que estava surgindo para que eles pudessem evangelizar o mundo antigo. E a ordem que Jesus deu para eles foi: comecem por Jerusalém, por toda a Judéia, e vão até os confins da terra. Não era Jerusalém primeiro. Eles não iam evangelizar somente Jerusalém. Depois que terminasse Jerusalém, eles fossem partir, para as outras regiões. A ordem que Jesus deu para eles foi: a evangelização tem que ser simultânea. Comecem em Jerusalém, vão pela Judéia, vão pelos arredores até os confins da terra. Era uma evangelização simultânea, ao mesmo tempo. E assim também deve ser a igreja. Nós precisamos atacar em todos os lugares. Às vezes nós ouvimos alguém dizer: mas nós não evangelizamos nem a nossa cidade ainda. Não, é a nossa cidade e a outra cidade e o outro estado e outro país. Tudo ao mesmo tempo. Se você não pode ir, como eu já disse, contribua. Ore por aqueles que estão cumprindo esta ordem de Jesus e levando o evangelho do reino a milhões de pessoas que estão perecendo sem saber que Jesus Cristo é o Salvador. Nós precisamos orar pelos missionários que são enviados para que o Espírito Santo lhes abra a porta da pregação. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, que as pessoas orassem por ele, para que a porta da mensagem, da evangelização fosse aberta. E Paulo ainda ele diz: não se envergonhe do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, se nós recebemos esse tesouro, que é o evangelho de Jesus, nós devemos anunciá-lo também a outras pessoas. No segundo tópico, nós vamos falar: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Primeiro ponto: qual é a nossa teologia? De fato, no que nós acreditamos, sobre essa expressão que Jesus morreu para salvar o mundo inteiro. Nós não podemos basear a salvação na ideia ou estudos de teólogos, principalmente dos reformadores. O que nós precisamos saber primeiro é o que a palavra de Deus diz. Ela é a maior autoridade sobre isso. Então, o que a palavra de Deus diz a respeito de todas as doutrinas? Nós podemos ler comentários, externos, fora da Bíblia, mas eu preciso entender que a última palavra sempre é a que Deus diz. Nós não podemos defender, brigar por causa da teologia de Agostinho, de Calvino, de Lutero e de tantos outros reformadores. Nós não podemos ensinar e pregar baseado na teologia de outras pessoas. Nós precisamos pregar baseados na Bíblia Sagrada. Ela é a maior autoridade quando se trata das doutrinas bíblicas e principalmente quando se trata da salvação. A CPAD, ela afirma que nenhuma de nossas lições, elas são embasadas em opiniões de teólogos, mas sim o que afirma a palavra de Deus. Este é o verdadeiro pentecostalismo. Nós precisamos ler a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, ver o que está escrito na palavra de Deus, observar a sua exegese, a sua hermenêutica, confrontar a Bíblia com a própria Bíblia, ela mesma confirma ela mesma. E muitas pessoas ficam discutindo ideias de teólogos, e concordando com sim ou com não, mas nós precisamos entender de fato que a palavra de Deus diz a respeito de qualquer assunto. No ponto 2,
Por quem Jesus morreu? Esta é uma dúvida que paira sempre em nossas cabeças, né? Tem até uma discussão sobre a predestinação e o livre-arbítrio. Quando nós estudamos teologia, nós entramos nessa questão de livre-arbítrio e de predestinação. Aqueles, né, quando Paulo diz que nós somos eleitos desde a fundação do mundo, mas nós somos eleitos em Cristo, e não algumas pessoas que foram predestinadas para a salvação e outras foram predestinadas para o inferno. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos que de fato sim, todos nós fomos predestinados à salvação. Então, todos serão salvos baseados nisso. Cristo morreu somente pelos que foram escolhidos soberanamente por Deus. Será que lá antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido as pessoas que seriam salvas e as que seriam condenadas? Se fosse assim, por que a Bíblia diz que nós devemos evangelizar, pregar o evangelho, né? Orar pelas pessoas, orar pelo mundo para que as pessoas se convertam? Existe mesmo a predestinação em que alguns já nasceram e foram condenados ao inferno? Será que existe? Será que nós servimos um Deus tão cruel desta forma? Há várias opiniões a este assunto e é o que nós falaremos a seguir. Muitas pessoas, muitos teólogos acreditam na predestinação, no que Paulo escreveu a respeito da predestinação, da eleição. Mas nós sabemos que nós somos predestinados e eleitos em Cristo, né? Antes da fundação do mundo, na cruz, todos nós fomos predestinados à salvação. Deus não nos criou para a condenação eterna. Todos, sem exceção, recebem o benefício da obra expiatória de Cristo. Mas somente os que creem e se arrependem é que serão salvos. Existem aqueles que defendem a doutrina da expiação ilimitada. Outros defendem a doutrina da expiação limitada e universalistas, alegando que se Jesus morreu por nossos pecados, uma pessoa não pode morrer pelos seus pecados. Seria pagar a mesma dívida duas vezes. Isso é a opinião de alguns que creem na expiação limitada e universalista. Na verdade, Deus ele quer que todos se salvem. O plano da salvação foi para toda a humanidade. Se Jesus tivesse morrido apenas por um grupo seleto, escolhido na eternidade, seria hipocrisia então mandar que a igreja evangelizasse o mundo, que batizasse e os ensinasse. Pois independentemente da pessoa crer ou não crer, elas estariam salvos ou condenados. Existem duas linhas de interpretação a respeito da morte de Cristo: a expiação limitada e a expiação ilimitada. Letra A expiação limitada. O próprio nome já diz. O sacrifício de Cristo foi para um número reduzido de pessoas. Não foi por toda a humanidade que Jesus morreu na cruz. Aqui ele está dizendo que Jesus morreu por um grupo limitado de pessoas, desde a fundação do mundo. Alguns dizem que Jesus morreu apenas para os eleitos, ou para a igreja, né, para os crentes, ou para as suas ovelhas. Isso é o pensamento de alguns teólogos. E estes teólogos, para provarem suas teorias, eles forçam textos bíblicos para provarem suas opiniões. Nós devemos ficar com a palavra de Deus. Às vezes nós ouvimos muitas pessoas pregarem e elas forçando algo em uma passagem, um texto bíblico que não existe. Não é aquilo que Deus queria dizer com aquela passagem. Letra B, expiação ilimitada. O próprio nome já diz, né? Sem limite. Jesus morreu por todos. É isso que a Bíblia diz. O nome já diz que Jesus morreu por todos em todas as gerações. E cabe a cada um aceitar
ou não a Jesus como o único Salvador. Nós somos livres para crer que Jesus Cristo é o único Salvador, que Ele é o único mediador entre nós e Deus. Se nós rejeitarmos a cruz de Cristo, é claro que nós estaremos condenados. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, este mundo é pessoas, não este sistema corrompido. Então, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, quer dizer, pessoas, e que Cristo é o Salvador do mundo, ou que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Bíblia quer dizer isso mesmo. Ele veio para salvar a humanidade, as pessoas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele tem o poder de fazer isso. Jesus, ele não morreu em favor de um sistema, mas em favor de pessoas. Por isso ele nos mandou pregar o Evangelho no mundo inteiro. Nós não sabemos quem aceitará a mensagem, se crerão ou se não crerão. O nosso dever é anunciar Jesus Cristo. Nós concluímos então que a expiação ela é limitada por ser eficaz somente na vida dos que creem e ilimitada por Jesus ter morrido em prol de toda a humanidade. E essa salvação ela está à disposição de todos nós. É isso que nós cremos, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que Ele veio com um plano de salvação para o mundo inteiro. No tópico 3, nós vamos falar sobre evangelização local e transcultural. Evangelismo e evangelização é a mesma coisa, sendo que o evangelismo é a teoria, a metodologia, como nós aprendemos para evangelizar. E a evangelização é a prática. Quando Jesus Cristo prometeu o derramamento do Espírito Santo na igreja, era para dar poder, ousadia, coragem, intrepidez na evangelização. E assim aconteceu na igreja primitiva. É por isso que nós buscamos revestimento de poder. Não é para ficar em 4 paredes. É para nós recebermos essa coragem, esse poder, essa ousadia, para sair por aí falando do amor de Deus, do reino de Deus, né, da vida eterna, da condenação e da salvação. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos na vida daquelas pessoas o amor pelas almas. Nós encontramos a ousadia na evangelização e a pregação do Evangelho em todo o mundo. Pedro, em seu primeiro discurso, quase 3.000 almas. Em seu segundo discurso, quase 5.000 almas. Diáconos cheios do Espírito Santo se tornaram evangelistas. Diáconos se tornaram mártires. Nós estamos falando de Filipe e de Estevão. Tiago, ele foi decapitado, mas ninguém tinha medo, eles estavam cheios de coragem, né? Desejo de anunciar o Evangelho do Reino. Houve uma explosão na evangelização, era o começo da igreja, e eles entenderam a ordem de Jesus, saíram e anunciaram o Evangelho, e hoje nós precisamos fazer a mesma coisa. A evangelização é também acompanhada de obras sociais. Nós não podemos só evangelizar as pessoas, nós precisamos cuidar também das pessoas, né, com as suas necessidades. Jesus, ele veio para isso, para suprir as nossas necessidades. E a igreja, ela é uma agência de evangelização e de ação social. Não políticas públicas, porque quem tem que fazer políticas públicas são os nossos governantes. Mas a igreja, ela não pode deixar de ter ação social. Nós temos que cuidar da alma das pessoas e também das suas necessidades. Foi o que Jesus nos ensinou a fazer, sendo Ele mesmo nosso modelo a ser seguido. Jesus, ele evangelizou, curou, mas ele também alimentou aqueles que estavam famintos. O avivamento da rua Azusa, se você nunca leu sobre isso, sobre essa história, né, tira um tempinho
e leia para você entender como aconteceu de novo. Alguns chamam de reavivamento, né? Mas na verdade foi o avivamento que aconteceu ali na Rua Azusa, mas ele não começou na Rua Azusa. O pastor Seymour e mais 7 pessoas, elas reuniram-se para orar e buscar a plenitude do Espírito Santo na noite de 6 de abril de 1906. Os 7 foram batizados no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. 3 dias depois, Seymour recebeu o mesmo batismo de poder. Como a mensagem do fogo, do avivamento, começou a se espalhar pela cidade de Los Angeles, os crescentes ajuntamentos superlotaram a casa da rua Bonnie Brae, era onde Seymour morava. Então, eles tiveram a necessidade de encontrar um lugar maior. Tornou-se evidente essa necessidade. E, finalmente, um prédio desocupado, em mau estado, na Rua Azusa, no número 312, foi localizado e alugado. Ainda que o local tenha sediado anteriormente a Igreja Metodista Episcopal Africana, a estrutura de 2 andares, já bem desgastada, estava sendo usada por um construtor como depósito de material de construção, estábulo para animais e feno. Mas em questão de alguns dias, com serragem no chão, forro de palha ao redor do altar e 2 caixas de sapato como púlpito, o primeiro culto na missão da Rua Azusa aconteceu no dia 14 de abril de 1906. Desde o começo, o toque soberano de Deus estava sobre aquele homem, William Seymour, e os que com ele estavam. Por 3 anos, o avivamento continuou essencialmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. E às vezes, né, diz a história, que tinham até 1000 pessoas por reunião, reunidas ali, um só propósito. Nós estamos precisando deste avivamento hoje, para nós incendiarmos o mundo, para falar do amor de Deus. Um dos fenômenos, né, do avivamento da Rua Azusa foi o seu incrível poder de aproximar crentes de todo mundo. Foi uma chama que se alastrou pelo mundo todo. O avivamento da Rua Azusa foi o berço do movimento pentecostal, né, no século XIX, que permanece até os dias de hoje. Entende-se por movimento pentecostal aquele que é caracterizado pelo batismo com o Espírito Santo e evidenciado pelos dons do Espírito. Foram 2 missionários suecos, chamados Gunnar Wingre e Daniel Berg, que tiveram contato com esse movimento na Rua Azusa, nos Estados Unidos, e que mais tarde eles vieram em missão para o Brasil, para consequentemente fundar a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. No princípio, eles pensavam que o dom de línguas era para que eles pregassem ao redor do mundo, talvez como aconteceu no dia de Pentecostes, a xenolalia, que é falar em outro idioma sem mesmo nunca ter aprendido. Mas depois eles perceberam o engano e desistiram desta ideia. Qual a mensagem que deve ser pregada? A mesma mensagem que é pregada aqui no Brasil, ela deve ser pregada em todos os lugares. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, ela é única. Nós não precisamos mudá-la, floreá-la, para quando nós formos pregarmos para um outro tipo de pessoa em um outro lugar. Jesus Cristo, ele é sim sempre o centro de nossas mensagens. O que nós devemos fazer em missões transculturais é adaptar as estratégias segundo a cultura de cada povo. Porque o cristianismo, ele não tem o objetivo de padronizar o mundo. Quando nós falamos de padronizar, nós estamos falando de padronizar a liturgia, o modo de adoração. E também não tem o objetivo de destruir
culturas. E nós já falamos um pouco sobre este assunto em uma outra aula passada. Nós não estamos falando da cultura, né? Cultura da idolatria, homicida, suicida. O Evangelho, ele muda sim esse tipo de cultura. Mas nós estamos falando de costumes, alimentação e forma de adoração. O Evangelho, quando ele é pregado, ele muda as nossas vidas. Na vinda de Jesus, quando ele vier buscar a sua igreja, várias nações, culturas e etnias diferentes, todos nós estaremos reunidos em um mesmo lugar, né? E seremos arrebatados com Cristo naquele grande dia. É por isso que Deus formou tantas etnias. Nós precisamos louvar a Deus, aceitar Jesus, né? Independente de onde você esteja, de onde você mora, de qual cultura você pertence. Quando a Bíblia diz que Paulo ele fez de tudo para ganhar as pessoas, não está dizendo que para ganhar um viciado você precisa se viciar, né? Ou fazer parte de um grupo carnavalesco para ganhar pessoas no carnaval. Tantas outras aberrações que nós encontramos no meio evangélico. A ordem para todos nós é ir ao mundo, anunciar o reino de Deus. O nosso campo missionário é o mundo. Faça o evangelismo pessoal, ele é importante. Quando nós falamos de Jesus para uma pessoa, tem pessoas que dizem, não, eu não tenho chamada para fazer evangelismo pessoal, para falar de Jesus para uma única pessoa, fui chamada para falar para as massas. Não, Jesus ele nos deu o exemplo quando ele evangelizou na noite Nicodemos. Ele evangelizou uma pessoa só, isso não é perder tempo, é ganhar uma alma. Quando Jesus falou com aquela mulher samaritana, uma única mulher, Jesus anunciou o reino para ela. E Jesus também pregava para as multidões. A igreja, ela tem um desafio muito grande em anunciar o Evangelho de Cristo ao mundo, né? E esse é o nosso desafio, visto que muitas nações, elas estão na janela 1040, chamadas de cortina de ferro, e não permitem que seja anunciado o Evangelho de Jesus nestes lugares. Mas muitos missionários, cheios do Espírito Santo, estão indo em amor às almas, infiltrando dentro dessas nações, levando o Evangelho de Jesus, mesmo sabendo que isso pode custar a sua vida, assim como foi a igreja primitiva. Todos morreram anunciando o Evangelho de Jesus, porque nestes países onde é proibido falar o nome de Jesus, a desobediência se paga com a própria vida. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando. Dá um curtir aqui na minha aula. Compartilhe em suas redes sociais. Quero mandar um abraço para Fábio Souza Pinheiro, lá no Maranhão. Aqui está o abraço, irmão Fábio, né? Deus te abençoe grandemente. Quero mandar um abraço para todos os irmãos. Agradecer o carinho. Não mereço tanto carinho. Somente Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pode abençoar grandemente a sua vida. E eu espero você aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.